4 horas e 33 minutos, mais uma vez, muito boa tarde, obrigado a você que nos acompanha aqui no Show da Notícia na CBN, vamos juntos, hein, até as 9 horas da noite. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a forma como as religiões entendem e interpretam este período que a gente está vivendo agora, da virada do ano, do Natal. A gente vai conversar com o João Oliveira Ramos Neto, que é doutor em História, especialista em História das Religiões, escritor. João, muito boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes, é um prazer participar do programa com vocês. Bom, acho que a primeira curiosidade é em relação a essa ideia, né, que a gente tem na virada do ano de que seja um renascimento, um período de grandes mudanças. Isso existe em diversas religiões, está presente também em outras além do cristianismo? Sim, com certeza. Essa ideia de renascimento, o registro mais antigo que nós temos, remete lá à Mesopotâmia, porque há mais ou menos uns 4.000 anos, porque desde a antiguidade se percebeu que a Terra está girando em torno do Sol. Claro, naquela época não era com essa percepção, mas tinha-se a percepção que as estações estavam alternando, era um ciclo. Então, os mesopotâmios já começaram com uma festividade, que era no dia 23 de março, se a gente for fazer uma atualização para o nosso calendário. Então, seria ali 23 de março, que é a chegada da primavera no hemisfério norte, que era uma cultura, uma sociedade dependente da agricultura. Então, quando chegava a primavera e a colheita, eles então celebravam esse início desse novo ciclo. E depois as religiões foram adaptando também, criando os seus calendários ao redor do mundo. Você falou do calendário, os judeus têm um calendário bem diferente dos cristãos, né? Se eu não me engano, agora é ano 5.785, né? O que marca o início do calendário judaico, hein, João? Então, exatamente. Cada religião tem o seu próprio marco inicial, que todo calendário ele é artificial, ele é uma criação artificial e cada religião, então, decide um marco para começar. No caso do judeu, especificamente, eles têm dois inícios, porque eles têm a Pishá, que é a Páscoa, que marca o início do povo de Israel quando eles saíram do Egito, e tem aquilo que seria o mais próximo do nosso Ano Novo, que é o ritual chamado de Rosh Hashanah, que é o início, seria o marco, o início da criação do mundo, seria a criação de Adão e Eva. Então, eles comemoram ali, se a gente fizer uma adaptação para o nosso calendário, seria os dias 2 para 3 de outubro. Então, nesse último, agora, 2 a 3 de outubro, eles entraram no ano 5.785, como você mesmo falou. Então, os judeus se cumprimentam com Shana Tová Umetuká, que seria um ano bom e doce para você. Então, assim, essas religiões, elas têm as suas passagens, mas é importante que a gente lembre que não necessariamente elas coincidem com 31 de dezembro. Então, o 31 de dezembro, ele é o calendário cristão ocidental, é o que a gente chama de calendário gregoriano. As outras religiões, elas têm essa passagem em outros momentos, e aí a gente acaba, às vezes, é inevitável a gente fazer essa associação com o nosso, fazer essa ligação, mas o ideal é que a gente pense cada passagem de cada religião a partir dela mesma, dos seus rituais, das suas tradições, dos seus marcos de origem. Certo. Os muçulmanos, como que eles celebram a passagem do ano e tem alguma ligação agora com o nosso calendário ou não? Então, já os muçulmanos é diferente, porque o marco inicial deles, o Islã surgiu com Maomé, que nasceu na cidade de Meca, depois ele migrou para a cidade de Medina. Pelo nosso calendário, isso se deu no dia 16 de julho de 622. Então, eles marcam essa mudança como o início do calendário deles. Então, nesse sentido, eles estão no ano 1446. E aí, eles têm uma celebração diferente, porque para eles não é tão festiva como a nossa. Eles usam essa data, ela é uma data sagrada, mas no sentido de reflexão, de introspecção, de estar com a família. Agora, é claro que nenhuma religião, em geral, elas têm algum problema de comemorar o 31 de dezembro. Então, por exemplo, o muçulmano que ele está no Brasil,
ele vai festejar 31 de dezembro com os amigos e tal. Agora, o que essas religiões, geralmente, elas têm alguns preceitos, evitar os excessos. Então, por exemplo, o muçulmano, ele não consome álcool, mas isso em qualquer festa, em qualquer época, né, eles não consomem. Então, as festas deles serão sem álcool, mas nada impede de comemorar o 31 de dezembro, se estiver num país que se comemora o 31 de dezembro. Mas a mudança de calendário deles, no nosso calendário, seria de 7 de julho. Então, assim, por exemplo, é interessante porque existe uma diferença entre os calendários lunares e os calendários solares, né? E alguns têm a mistura dos dois. E como os muçulmanos eles seguem o calendário lunar, então, assim como outras religiões, essas mudanças de ano elas vão variando dentro do nosso calendário. Então, por exemplo, um fenômeno interessante é que em 1943 aconteceram 2 anos novos muçulmanos dentro do nosso calendário. Então, foi um 8 de janeiro e o outro 28 de dezembro. Então, como tem essa diferença dos calendários, às vezes é possível até 2 anos novos muçulmanos dentro de um calendário que seria o nosso, né? O calendário cristão gregoriano. Bom, você falou que o muçulmano, de repente, está aqui no Brasil, vai acabar comemorando a virada do ano com amigos e acho que não vai ser nenhuma surpresa se entre esses amigos estiver lá um judeu, né, aqui no Brasil. E aí eu faço a pergunta para você, se a gente pode aqui no Brasil realmente ter o nosso país como um exemplo de convivência pacífica entre as religiões, né? Porque há pouco a gente estava conversando sobre as guerras, o que acontece lá no Oriente Médio, a dificuldade, né, que israelenses e palestinos têm de se integrar, de chegar a um acordo em relação à solução de 2 estados. E aqui no Brasil a gente percebe uma convivência pacífica muito grande entre aqueles que professam diferentes religiões. Queria saber a sua opinião sobre isso. Interessante essa pergunta, e aí não tem uma resposta definitiva, mas o que nós podemos dizer é que em parte, porque de fato, quando a gente fala do conflito entre árabes e israelenses, aqui no Brasil isso não é da mesma forma. Então, aqui no Brasil, as comunidades árabes israelenses, principalmente São Paulo, que tem muitas, elas têm essa convivência. Mas, infelizmente, o nosso país não é exemplo de convivência quando a gente fala das religiões de descendência africana. Porque daí, infelizmente, o que ainda impera é o preconceito, o racismo e a intolerância. Então, em parte, nós temos, sim, no Brasil um exemplo que em alguns momentos há essa convivência pacífica, mas, infelizmente, em outros momentos não. E aí é até interessante a sua pergunta, porque a gente vê esse juízo de valor. Quer dizer, quando são as religiões árabe e israelense, aí há essa convivência, mas quando é com a religião africana, com a religião do negro, aí há intolerância. Não, concordo plenamente. E na sua opinião, o que a gente pode fazer como sociedade para tentar reverter isso, hein, João? É educação, eu imagino, educação na escola, porque não há dúvida nenhuma que infelizmente existe preconceito, acredito, muito por desinformação, não é? Sim, com certeza. A educação é base, é fundamental, porque a intolerância, ela surge da falta de informação. Então, quanto mais as pessoas tiverem informação, conhecerem, estarem abertas a conhecerem a religião do outro, maior será a promoção da convivência. E a gente nem pode falar de tolerância, porque tolerância também é pejorativo, porque a gente está, quando usa esses termos, a gente está partindo de um juízo de valor. Ora, a minha religião é a certa, é a melhor, é a verdadeira, a sua é a errada, mas eu tolero a sua. Então, ainda não é o ideal. O ideal é que a gente tenha exatamente a convivência, ou seja, aceitar de fato a outra religião tão legítima quanto a minha. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu faço um exercício mostrando que às vezes é uma simples falta de reflexão, que muitas vezes, quando se pega a cultura europeia, branca, nórdica, é legal. Por exemplo, as pessoas vão tranquilamente ao cinema ver um filme de Thor. Mas quando você está falando da cultura africana, aí, por exemplo, você pega Exu, é um demônio, né, para boa parte do cristianismo. Então, essas reflexões que o conhecimento vai trazendo, vai fazendo também a gente relativizar. Esses são assuntos complexos. A religião
ela é sempre complexa, então é muito complicado a gente aprofundar assim rapidamente todos esses temas. A gente poderia aprofundar por horas e horas, Sim. mas, sobretudo, a educação, o conhecimento é o primeiro passo para que haja essa promoção da convivência entre as diferentes religiões. A gente está conversando aqui na CBN com o João Oliveira Ramos Neto, doutor em História, especialista em História das Religiões. João, voltando à questão do calendário, acho que tem um aspecto muito interessante que é legal a gente explicar para o nosso ouvinte, por que que o judeu não tem a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, porque não enxerga Jesus Cristo como o Messias, né? Admite, obviamente, que Jesus Cristo era judeu, mas não o enxerga como o Messias, o Salvador que ainda não teria vindo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é bem interessante, né? É isso, porque assim, tanto os judeus quanto cristãos, eles têm uma base comum que é o Antigo Testamento, uma parte da Bíblia. E lá tem a promessa da vinda de um Messias. Então, Jesus, ele se apresentou como esse Messias, o Filho de Deus, e aí uma parte de judeus, e inclusive os não-judeus, acreditaram, e aí surgiu o cristianismo. E a outra parte que disse, não, ele não era o Messias prometido, ele não é o Messias verdadeiro, não acreditou e continua esperando. Então, o judeu, ele não acredita que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, ele continua esperando a vinda desse Messias, até porque há uma interpretação que esse Messias que viria, ele seria um líder político também, então libertaria Israel politicamente. E isso é um dos motivos para a não aceitação de Jesus, que trouxe a mensagem espiritual e não política. Mas aí, a partir da vinda de Jesus, surgiu o cristianismo. E o cristianismo, ele fez uma readaptação do calendário romano, e então a gente começou a contar esse calendário. Porque, assim, o Júlio César, o imperador romano, ele já tinha feito uma adaptação do calendário egípcio, porque o calendário egípcio, ele percebeu que quando você segue as fases da lua, ficavam sobrando dias. Então, o Júlio César ele fez uma adaptação, criando o ano bissexto, né? Porque aí a cada ano sobra um quarto do dia, então a cada 4 anos você tem um dia a mais. E depois, lá no século VII, se fez uma readaptação desse calendário do Júlio César, colocando a data que Jesus teria nascido como ano zero, e aí a gente passou a contar, 1, 2, 3, 4, até 2024, e depois o Papa Gregório, e ele fez uma alteração em 1582, fazendo mais uma correção, porque ele percebeu que o calendário juliano ele tinha, ainda sobravam 11 minutos por ano, que gerava um dia a cada 128 anos. Então, ele faz essa adaptação, inclusive ele pula do dia 4 para o dia 15 de outubro, no ano de 1582, para fazer essa correção, e aí se passou a usar esse calendário, né? O calendário gregoriano, que é um calendário cristão. Agora, é claro que o que acontece? Ao longo da história do mundo, os países que adotaram esse calendário também foram se tornando potências. Portugal, no século XVI, quando conquista a América, depois a Espanha, e depois a Inglaterra, que se torna dona da metade do mundo, se torna potência até Primeira e Segunda Guerra, e depois os Estados Unidos saem como potências mundial. Então, acaba que esses povos expandiram esse calendário. Então, hoje o que acontece muito é, em vários lugares do mundo, você tem o calendário religioso e você tem esse calendário gregoriano ocidental oficial, porque ele é necessário para você unificar transações comerciais, financeiras, toda essa integração que esse mundo globalizado trouxe. Então, em geral, esse calendário predominou porque essas potências dominaram e cada país, então, segue, muitos países do mundo seguem tanto esse calendário quanto o calendário da sua religião. Certo. E a questão da troca de presentes no Natal tem alguma raiz nas religiões ou é algo estritamente comercial? Então, assim, tem uma diferença, porque, como eu disse, as religiões elas são muito complexas, inclusive uma própria religião. É muito difícil dizer assim, a religião judaica faz isso, a religião muçulmana faz isso, porque dentro de cada uma você tem várias subdivisões, várias interpretações e vários rituais diferentes. Então, uma faz isso, uma faz aquilo, não tem como generalizar.
Tanto é que você tem tradições que a troca de presentes é no Natal e você tem tradições que a troca de presentes é no Ano Novo. Então, por exemplo, os cristãos ortodoxos, eles não trocam presentes no Natal, eles trocam presentes no Ano Novo. Que o deles também é diferente, porque eu expliquei essa mudança de calendário do juliano para o gregoriano, mas os ortodoxos continuaram com o calendário juliano. Então, e até assim, é interessante que lá na Rússia, que é um país ortodoxo, de religião predominantemente ortodoxa, eles têm 2 anos novos. Né? Eles até uma brincadeira, que é o novo ano novo, que é o nosso calendário, e o velho ano novo, que é o calendário juliano. Então, eles comemoram tanto no 1º de janeiro quanto no 14 de janeiro. E aí, o que eles fazem? Eles trocam o presente no 1º de janeiro. Então, assim, essas trocas de presentes, e aí depende, né? Tem religião que faz isso em outros momentos, mas, em geral, ela nasce de uma tradição popular e depois, é claro, que vai havendo apropriações. E aí, claro, que o comércio não vai ficar, não vai deixar passar e vai aproveitar com uma questão comercial, mas não nasce disso, né? Cada religião ela tem uma tradição do porquê essa troca de presentes. Certo. A questão de superstições estão muito presentes nesse período nas religiões? Então, esse termo superstição, ele é um termo também preconceituoso. Porque, assim, qual que é a diferença de superstição e de um ritual? Se eu acredito, é um ritual válido. Se eu não acredito, é superstição. Então, geralmente, é uma religião julgando a outra. Então, ela diz, olha, o que a nossa religião acredita, ela é um ritual. Agora, o da outra religião é uma superstição. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma tradição de chamar os rituais das religiões que são de origem africana de superstição, que é uma maneira de desacreditar, de diminuir esses rituais. Agora, todas as religiões, quer dizer, todas é muito forte de afirmar, mas a imensa maioria, né, as religiões conhecidas, até onde eu conheço, elas têm rituais de passagem, então são rituais que acontecem nessas mudanças de ciclos, e aí você tem uma diversidade enorme, uma infinidade de rituais diferentes de uma para outra. Né? Tem algumas coisas em comuns, mas a maior parte é diferente de uma religião para outra. Não, interessante você ter trazido isso, porque realmente eu não sabia dessa conotação negativa da palavra. Para mim, a ideia que eu tinha de superstição é um ritual que é feito para evitar algum tipo de mal, vamos dizer assim, né? Pelo menos é a ideia que eu tinha do termo superstição, mas não tinha exatamente essa noção, vamos dizer, de que seria algo pejorativo ou negativo. Porque assim, todo ritual é isso, é você tentar, porque o que são as religiões? Né? Tentativas de ordenar o mundo. Então, diante da insegurança, com o futuro e tal, a humanidade ela percebe lógicas, sequências lógicas e começa a dar um significado para isso. Né? Os rituais, que são memórias de mitos fundantes, eles têm isso, né? Ou seja, afastar o mal, ou trazer algo de bom e tal. Então, assim, a religião ela existe para isso, de alguma forma. Né? Não só, mas ela vai trazer uma ordenação do mundo, ela vai dar uma certa esperança, uma certa segurança, e aí cada uma vai explicar como se dá e vai estabelecer esses rituais. Agora, isso aconteceu, por exemplo, no século XIX, nós temos uma escola filosófica chamada de positivismo, que tinha uma das características do positivismo era hierarquizar as culturas. Então, se disse o seguinte, a religião da Europa, ela é uma religião superior, ela é uma religião que ela é baseada, ela tem um fundamento lógico, racional, tanto é que é nesse contexto também que surgiu o chamado espiritismo kardecista, que diz que ele tem uma base científica, que seria essa base do positivismo. E aí as outras religiões que não teriam essa suposta base científica, seriam crendices, elas foram jogadas para abaixo, assim, inferiorizadas. E nesse sentido, as religiões africanas foram, de alguma forma, uma das que mais sofreram, quer dizer, aquelas rituais. Até porque dizer religiões africanas também é muito complicado, porque existe uma diversidade enorme, mas geralmente as religiões espíritas africanas foram vistas como religiões primitivas,
inferiores, pagãs, então, nesse caso, seriam meras superstições, ou seja, esses rituais não teriam validade, diferentemente, por exemplo, de um ritual de uma igreja católica ou de uma igreja protestante, que aí sim teria validade. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, sim. Você vai me perguntando aí, porque é tão complexo que às vezes até na hora de explicar fica complicado. Essa ideia do positivismo, né, acho que é interessante, e a minha dúvida é em que medida, né, a ideia positivista, de alguma forma também, não pode ser negativa em relação ao desenvolvimento humano, né? Eu explico, né? Na sociologia, nas relações internacionais, você tem lá as teorias críticas que acreditam, né, que o futuro ele não é dado, ele é conquistado, ele é construído pela sociedade. E o positivismo tem aquela ideia meio determinista, né, de que as coisas são assim e vão permanecer assim, né? E aí eu imagino que em muitas religiões possa-se acreditar que aquilo que vai acontecer no futuro é dado, né? Não é construído pela pessoa. Vem do céu, vem de Deus, vem de Alá, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu, de forma alguma, que desrespeito às religiões, acredito que há muitos aspectos positivos na religiosidade, mas talvez esse aspecto acabe fazendo com que as pessoas, né, grosso modo, né, achem que as coisas vão cair do céu e não atuem para que as coisas aconteçam. Não sei se eu me fiz claro. Nós dois estamos na mesma situação, né? Um assunto complexo, então a pergunta, a resposta, às vezes pode não ficar clara. Bom, eu entendi claramente a sua pergunta. Agora, eu acho que o que poderia responder essa pergunta é um conceito que nós temos na história de religiosidade popular. Porque, assim, existe a religião institucionalizada, existe a religião oficial, com os seus sacerdotes, e existe a prática popular do dia a dia. Então, muitas vezes, você tem um conflito. Ou seja, quando você pega as religiões institucionalizadas, o que os documentos dessa religião dizem, é muito difícil alguma religião tirar a responsabilidade humana. Então, por exemplo, no Islã, Alá predeterminou, mas isso não tira a sua responsabilidade, as suas decisões, e no juízo final você será julgado por essas decisões, pela sua responsabilidade. Agora, às vezes, o que você tem, essa ideia que você trouxe da pessoa se esquivar, dizer que dá uma explicação religiosa, mágica e tal, ela é uma explicação, muitas vezes, baseada nessa cultura popular, na religiosidade popular e não na religiosidade oficializada. Tanto é que, quando você pega as religiões de maneira geral e analisa historicamente, elas têm muito essa disputa, ou seja, os sacerdotes dizendo, olha, o certo é isso. E as pessoas tendo práticas que não condizem com aquilo que é o ensinamento da religião. E esses sacerdotes o tempo todo repreendendo essa população, dizendo, olha, vocês estão fazendo errado, não é isso. Então, eu acredito que essa questão que você trouxe, ela está muito ligada, às vezes, à religiosidade popular e não necessariamente ao dogma que a religião ensina. Porque é claro que existe aquela vertente, né, clássica, que vem lá do marxismo, que a religião é alienante, mas não necessariamente. Ela pode ser também, ela pode ter um fator desalienante, né? Por exemplo, as religiões de matriz africana no Brasil, elas têm um poder muito forte de unir as suas comunidades, inclusive para lutar pela autodeterminação, pelo seu lugar na sociedade. Então, eu entendo que a religião ela pode ser usada de forma alienante para tirar essa responsabilidade, mas também pode ser usada exatamente para o contrário, né? O caso da escravidão é um caso clássico. Você tinha legitimações baseadas na religião para justificar a escravidão, assim como tiveram abolicionistas que, com base em textos sagrados religiosos, lutaram contra a escravidão. Então, eu acho que é o uso que se faz, mais importante do que o que está nos textos sagrados, no documento. Aí Muito eu pergunto bem. de novo, não sei se eu fui claro. Sim, sim, muito claro. João Oliveira Ramos Neto, doutor em História, especialista em História das Religiões, escritor. João, obrigado mais uma vez pela sua gentileza aqui com a CBN. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, boa tarde e feliz ano novo. Para você também. 4h58. CBN, Show da Notícia.